dia, meus irmãos. Estamos numa manhã fria de domingo. Vamos estudar a palavra de Deus. Hoje, como eu havia combinado com os irmãos, nós vamos estudar Romanos. E eu tinha em mente, fazer uma aula bem complicada sobre Romanos, mas eu vou tentar fazer simples mesmo, e isso aí já vai ser um pouco difícil. Então a gente vai, porque Romanos é difícil, então a gente vai tentando trabalhar dessa forma séria, e humilde, com toda a humildade, porque é complicado mesmo, Vamos abrir então as nossas Bíblias. Hoje a gente vai ler bastante, tá? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 7, do versículo 1 em diante. Nós vamos fazer uma pequena análise ali no comecinho e depois a gente vai avançando. Então eu vou ler aqui, os irmãos tentem acompanhar nas suas Bíblias. Eu tenho uma folha aqui que tem uma versão mais antiga. Eu vou tentar ler aqui nessa versão mais antiga. Romanos capítulo 7, do versículo 1 em diante, diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem da lei. Então Paulo está falando para os irmãos da igreja que conheceu a lei. A maioria dos irmãos ali era judeu, Tinha também os gentios convertidos, Então ele fala: Não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Então essa lei aqui, está falando da lei de Deus, a lei dada para o povo judeu. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então, o homem e a mulher, eles se casam, e aqui ele usa a palavra sujeita. Então é preciso a gente entender tudo de acordo com a cultura da época, O marido era o cabeça do lar, como se fosse o presidente, como se fosse o chefe do lar, assim, o líder ali, e a mulher fica sujeita, e a mulher e os filhos ficam sujeitos. E ele fala, que a mulher então fica nessa condição, de auxiliadora, de sujeita ao marido. Tem um outro texto da Bíblia que fala para as mulheres imitarem a Sara, que era esposa de Abraão, que ela chamava Abraão de Senhor, Então, só para os irmãos entenderem a cultura da época. Então, ela está sujeita ao marido enquanto ele estiver vivo, Está ligada pela lei. Mas quando o marido morre, então ela está livre dessa lei do marido, Isso está sobre a lei e debaixo da autoridade do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então aqui está falando a respeito do adultério. Isso podia acontecer entre o homem também e a mulher, não é só a mulher que cairia nessa lei do adultério, mas aqui está numa forma hierárquica, tratando então
dessa forma, e a gente vai ver o propósito ali. Então, fala a respeito da mulher, com foco na mulher, falando: enquanto ela está viva, enquanto o marido está vivo, se ela se casou, os dois estão debaixo dessa autoridade da lei do casamento, né? Ela está debaixo da autoridade do marido. Se ela for de um outro homem, ela vai cair em adultério. Ela não pode, ela só pode ser de outro homem se se o marido dela morrer. Se ele não morrer, ela não pode ser. Então isso é bem claro. Aí vem o porquê que ele está usando essa explicação. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Qual lei? A lei de Deus, pelo corpo de Cristo. Ou seja, vamos seguir em frente aí, depois eu explico. Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, para que nós sejamos de outro, ou seja, como se nós fôssemos a figura da mulher, né? Enquanto estava vivo o primeiro marido, nós não poderíamos nos casar com o outro, mas morto o primeiro marido, nós então agora podemos nos casar com o outro. Então, para que sejais de outro. Quem é esse outro? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então está falando de nós, igreja, povo de Deus, crentes. Então eu vou ler de novo. Eu falei que era complicado, né? Então vamos ler de novo. Assim, meus irmãos, também, da mesma forma que no casamento, vós estáis mortos para a lei do marido, para a lei de Deus, né? Pelo corpo de Cristo. Então tem o corpo de Cristo. Cristo morreu na cruz, certo? Morrendo Cristo na cruz, nós podemos nos casar com o outro. Quem é o outro? É aquele que ressuscitou de entre os mortos. Então, tem várias formas de se interpretar, mas eu vou trazer para os irmãos a seguinte interpretação, que é o seguinte: quando Cristo morre na cruz, aqui finaliza a lei de Deus. A lei de Deus, ela foi dada para preparar um reino, um estado, um país para um rei, que é o Messias. Rei, Messias. Esse Messias, esse rei, ele veio, e a Bíblia vai falar em outro texto que a finalidade da lei é Cristo. Aquela finalidade não quer dizer que a lei acaba em Jesus, mas quer dizer que no sentido de objetivo. O objetivo da lei, Paulo vai falar em outra parte da Bíblia, que a lei nos guia como se fosse um aio, ou seja, aquele que cuida da criança até a criança alcançar a maturidade. Então, até a criança poder assumir a posição junto ao lado do seu pai na liderança de um país, por exemplo. Então, um tutor de criança, né, até Cristo. Então, a lei serve de aio, eu vou colocar aqui, aio, né, até Cristo. Então, esse era o objetivo. O Messias veio, o Messias morreu. O Messias cumpriu o objetivo de chegar como Messias. O problema é que ele não foi aceito. Ele foi um rei, só que um rei rejeitado. Ele entrou em Jerusalém como rei. O povo disse: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele foi colocado na cruz. Esse é o rei dos judeus. Acabou. Aqui,
Na ressurreição, então vamos desenhar aqui o túmulo, com a pedra, a porta do túmulo caída no chão, aqui, e aqui, Jesus aqui de aquelas roupas compridas, né? Ele está aqui ressurreto, aqui, né? Então, uma coisa, Paulo vai falar, era o Jesus segundo a carne, outra coisa, o Jesus ressuscitado. Quando Jesus ressuscita, então começa um novo tempo. O sinal disso é que Jesus aqui, quando ele está finalizando aqui essa antiga lei, ele estabelece a ceia. E ele diz assim: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Vocês vão celebrar a ceia está substituindo a Páscoa. A Páscoa era a celebração que instituía a lei, a saída do Egito. Então, Páscoa, lei, ceia, outra lei. Então, Jesus fala: esse é o meu corpo, está falando da cruz, da crucificação, que é dado por vós. Este é o meu sangue, da nova aliança, que é derramado por vocês. Vocês vão fazer isso por mim, vocês vão celebrar a minha morte até que eu volte. Então, ele já está falando da ressurreição também. Então, começa aqui a nova lei. Então, aqui é a velha lei, que na Bíblia chama Velho Testamento, e testamento quer dizer lei, antigo pacto, e aqui é a nova aliança, e também pacto, aliança, é tudo a mesma coisa, nova lei, né? Então, isso aqui não tem segredo, embora tenha igrejas que têm problema de entender isso, tá? Antiga lei, nova lei. Antigo pacto, novo pacto. Antigo testamento, novo testamento. Novo momento, né? Novo período. Então, nós, povo, estávamos casados com esse aqui morreu. Nós agora podemos ser de um novo, certo? Então, nós estamos casados com uma nova aliança. Uma nova aliança. Aliança, casamento. De novo, casamento, aliança. Novo casamento. Certo? Então, vou ler de novo. Mas agora, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, nós somos mortos para a lei. Continuando. Porque quando estávamos na carne, vamos ver se esse negócio vai funcionar. Quando nós estávamos na carne, as paixões dos pecados, certo? Desejos da carne, né? Desejos, cobiça, tudo a mesma palavra. Cobiça, né? Desejo é a mesma coisa, né? Paixões
certo? Desejos, cobiças, paixões, ó, as paixões dos pecados, né? O que acontecia? Que são pela lei, certo? Eles são mencionados na lei, a lei antiga, certo? Antiga lei. Lei dos 10 mandamentos. 10 mandamentos. É lógico que é mais de 10, tá? Mas a gente conhece bastante, todo mundo conhece bastante popularmente com apenas 10, certo? Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Operavam em nossos membros. Quando fala membro, carne, é tudo a mesma coisa. Isso daqui tudo, certo? Esse processo todo, ele caía em quê? Em morte. Por quê? O que acontece? Você tem a lei e a lei fala: quem pecar vai morrer. Os pecados, então, que estavam mencionados, eles eram pecados, a gente fazia, certo? Então a gente morria, certo? Então, de novo, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então elas operavam, certo? Estava ativo, estava em atividade. E aí o resultado de tudo isso era a morte. Continuando. Mas agora temos sido libertados da lei. Qual lei? A lei do Antigo Testamento, que falava sobre os pecados, que fazia nessa mistura toda aqui o resultado a morte. Ela dava lei para proibir pecados. Na carne os pecados estavam ativos, resultado, morte. Então, de novo, mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, presos, né? Para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então ele vai falar que isso aqui é velhice da letra. E ele fala que nós temos que servir em novidade de espírito e não naquilo que é antigo, que é velho, da letra. Então, vou ler aqui de novo. Mas agora temos sido libertados da lei. Morreu o marido da lei, somos livres. Tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, né? Então, aquela aliança foi desfeita, nós morremos com Cristo, estávamos retidos. É importante que eu não expliquei isso aqui direito. Quando Cristo morre na cruz, pela identificação, você morre juntamente com Cristo, tá? Então, também tem essa questão aqui. Então, por isso nós morremos para a lei. Mas agora, tendo sido libertados da lei, tendo morrido, nós morremos para aquilo que nós estávamos retidos. Então, isso aqui nos retinha, nos prendia, retidos, presos. Nós estávamos presos. Quando a gente morre, a gente é liberto. Morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos. Então vai vir a obediência aqui agora, novo momento.
mas é em novidade. É uma coisa nova. Para que servamos em novidade de espírito. É um outro espírito. E conclui, e não na velhice da letra. Então ele compara aquilo que é novo, que é espiritual, com aquilo que é velho e é carnal. Vou ler de novo aquele versículo que nós já tínhamos lido. Pula um, volta. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto, que é servir em novidade de espírito, né? A fim de que demos fruto para Deus, não fruto para a morte, fruto para Deus. Porquanto quando estávamos na carne, quando que estávamos na carne? Na lei. As paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros. Por onde que vêm as paixões dos pecados? Eles são da lei. Operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Dava fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei. No outro versículo a gente leu que a gente morreu para a lei. Aqui está falando que a gente foi liberto da lei. Tendo morrido, ele afirma de novo, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, não na velhice da letra. Continuando. Que diremos, pois? É a lei pecado? Está tão relacionado que ele chega à conclusão que todo mundo vai perguntar: a lei, por acaso, é pecado? Porque ela redunda em morte. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Não, a lei não é pecado. Parece que é pecado, mas de modo nenhum. Mas, e aí Paulo vai falar, apesar de que ela não é pecado, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. É a lei pecado? Não, a lei não é pecado, mas eu não cheguei a conhecer o pecado a não ser pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, cobiça, né? Concupiscência, que é o desejo, né? Concupiscência. Certo? Ciência, conhecimento, concupiscência, desejo. Então, eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobice, não cobiçarás. E essa lei, ela é interessante, é justamente essa da cobiça, porque quando a gente fala nos 10 mandamentos, não roubar, por exemplo, não pegue o celular do irmão, uma coisa física, não mate, não matarás. Não é para eu pegar e dar uma machadada na cabeça do irmão e o sangue dele cair no chão, ele ficar morto, né? Não adulterarás. Qual que é o adultério? É ir lá, não adulterar. É ir lá e pegar a mulher do próximo, literalmente, de verdade. Mas quando ele fala em não cobiçar, aí aqui é fácil, né? Nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. Mas cobiçar é uma coisa diferente. Ela não precisa das vias de fato. Ela não é uma coisa que você pega na mão. Ela acontece aqui dentro da mente, aqui dentro do coração. Isso aqui faz parte da lei. E os judeus não percebiam isso. E Jesus chegou e falando para eles: olha, você diz que não mata, você diz que não adultera, você diz que não rouba, mas você tem desejos maus. E a lei funcionava assim: eu tirei nota 9, eu posso entrar no céu. Não,
Nota 9 é inferno, só vale nota 10. No céu, né, de Deus, só entra quem tem 10. Quem tirou 9 na prova dos 10 mandamentos é inferno. Se você errar nenhum, você está frito. E o povo podia ser muito bom, mas chegava nenhum. Não dirás falso testemunho. Tem a ver com falar, certo? Se eu não falo, eu consigo escapar disso daqui. Mas dentro do meu coração, eu posso cobiçar. E aí Jesus vai falar, Jesus vai mostrar que por esse cobiçar aqui, certo? Que é o desejo interno, você consegue matar a pessoa, odiando a pessoa no coração, você consegue adulterar, certo? Então, coisas internas importam. Então, que diremos, pois? É a lei pecado? Não, a lei não é pecado, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Quando chegou a lei, ela começou a proibir os negócios, aí eu fui vendo dentro de mim que a lei falava de coisas dentro de mim que eu deveria mudar, porque senão eu estaria enquadrado, eu tinha que me ajustar à lei. Então, o pecado existia, mas eu fui percebendo o pecado, eu fui conhecendo o pecado, né? Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, certo? Tomando ocasião, se aproveitando da oportunidade do mandamento, da lei, o que ele fez? Ele operou em mim, ele trabalhou em mim toda a concupiscência, todo tipo de desejo. E aí ele conclui: portanto, sem a lei estava morto o pecado. Quando a lei veio, eu comecei a tomar conhecimento do pecado, o pecado entrou em atividade. Por quê? Quando a lei não proibia nada, eu estava vivendo tranquilo, certo? Eu não me preocupava com essas coisas. Quando veio a proibição, aí o que aconteceu? Vindo a proibição, aí eu comecei a notar essas coisas e me empenhar nessas coisas. É como se nós fôssemos crianças que a mãe fala: olha, não abre a geladeira. Estou te dando uma lei, não abre a geladeira. Eu vou sair, vou no mercado, não abre a geladeira. Saiu, a criança vai fazer o quê? Abrir a geladeira. Por quê? Porque a mãe falou para não abrir. O pecado, ele é um espírito de rebelião. Ele é algo que é contra a ditadura, certo? Ele é algo que é contra a lei. Ele é autônomo. Ele quer que orgulho, não, mas por que eu não posso? Ele questiona. Então, quando vem a ordem do não, aí ele fala: agora é que eu quero mesmo, certo? Então, a lei, ao invés de parecer, do ponto de vista humano, ao invés da lei ser uma coisa boa, ela acabou virando uma armadilha para a gente, porque ela nos diz: se você pecar, você vai morrer. E quando ela fala isso, aí é que a gente peca mesmo, e aí é que a gente morre mesmo, certo?
essa é a conclusão. Que diremos, pois? É a lei pecado? Não, a lei não é pecado, de modo algum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim a concupiscência, toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Continuando, em algum tempo, eu vivia sem lei. Quando não tinha lei, eu era uma pessoa viva, eu tinha vida. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Enquanto não tinha lei, eu estava isento em relação ao pecado, eu não era condenável, porque onde não tem regra, se eu cometo algum erro, eu posso falar, mas ninguém nunca me disse que não podia fazer isso, então eu fiz, ninguém pode me acusar, por quê? E eu não me sinto acusado, eu sou inocente, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Você tem inocência, então você não é culpado de nada. Você pode fazer o que for de errado, você vai permanecer inimputável. Você é inocente. Por isso que uma criança não é presa simplesmente assim do nada, porque ela não tem juízo. Porque para você ter juízo, certo? Para você ser responsável, você precisa ter consciência dos seus atos, você precisa ser informado de que é errado, e aí sim, depois que você tem consciência dos seus atos, aí se você errar é porque você quis, porque você não obedeceu. Então a lei, seja na Bíblia ou na sociedade, ela te pune mediante a sua escolha. É uma escolha. Você, eu fui preso, mas eu não posso ser preso porque eu matei. Por que estão me prendendo porque eu matei? Não, por quê? Porque você tinha a opção de não matar, você tinha uma escolha. Se você chega numa situação que você mata por um acidente, sem ter uma escolha, certo? Ou, por exemplo, no caso da legítima defesa, quando você é acuado e você acaba matando quem está te acuando, você não pode ser acusado, porque você não teve escolha. É assim que a lei funciona, você não teve escolha, certo? Então a lei não vai te condenar. Você é condenado mediante o seu erro de livre. Quando você vai casar, é de livre, espontânea vontade que você vai fazer isso que você quer fazer com você. Você vai se enforcar, é de livre escolha. Você tem que saber o que você está fazendo. Depois não tem evolução, não tem reclamação. Olha o que você está fazendo. Certo? Então é de livre, espontânea escolha que você faz as coisas. Se você faz as coisas de livre e espontânea escolha, sabendo o que você está fazendo, você é responsável. É uma escolha sua e você paga pelas escolhas que você faz. Se elas forem boas, você lucra. Se elas forem ruins, você sofre prejuízo. Você sofre dano, certo? Escolhas. A lei traz a nós escolhas. Ela vem e te impõe a necessidade de fazer escolhas. Ela é algo que se coloca diante de você e te obriga a tomar decisões. E nessa confrontação que você tem, em que você tem que tomar decisões, você faz a escolha errada. Sempre você faz a escolha errada. Por que você faz a escolha errada?
porque você quer fazer a escolha errada, porque você é safado, porque você é ruim, porque você não presta, porque você é mau. Mas vamos entender melhor essas coisas. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto, estava inativo o pecado. Não quer dizer que você não tinha o pecado dentro de você, mas ele estava em stand-by, certo? Estava inativo. Em algum tempo, eu vivia sem a lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. O mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Isso é Paulo falando. Porque o pecado, tomando ocasião do mandamento, me enganou e por ele me matou. Então volta lá para a história de Adão e Eva. A história de Adão e Eva é muito interessante a gente notar especificamente aquele pedacinho ali da história da tentação, onde a serpente, que é o diabo, ela chega ali para Eva e fala com a Eva: oi Eva, tudo bem? Oi miga. Oi miga, tudo bem? E aí, mais um dia? Mais um dia e tal. Mas aí me diz, amiga, é verdade esse babado que eu fiquei sabendo, que você e seu marido são proibidos de comer das comidas do jardim, das árvores? Não, amiga, que você é boba, que isso? A gente só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o nome da árvore, está lá no meio do jardim. Porque se no dia que a gente comer desse fruto aí, Deus falou que a gente vai morrer. Você é boba, amiga. Que isso? Não é isso não. Vou te falar. Sabe o que é? É que Deus, Ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão se tornar independentes, vocês vão ficar inteligentes igual o pai de vocês. Vocês vão ter livre-arbítrio, vocês são escravos, vocês não sabem disso. O que ele está fazendo é escondendo de vocês a chave do carro, o doce que está na geladeira, entendeu? Que vocês têm direito. Ele está manipulando vocês, ele é um ditador, ele não dá liberdade para vocês, ele é mau. Aí a Eva ficou com esse negócio na cabeça: mas será que o meu papai está querendo esconder o doce? Será que ele tem um negócio que é bom? Porque é uma árvore igual todas as outras, está lá no meio do jardim, chama conhecimento. Conhecimento é uma coisa boa, conhecimento do bem e do mal. A serpente está falando que se eu comer, eu vou ficar igual ao meu pai, inteligente. A árvore chama de conhecimento. Aí a Eva... Isso é muito interessante, que a gente não presta atenção quando a gente lê a Bíblia. Eva olhou para o fruto. Vamos abrir a Bíblia? Alguém lê aí para a gente, quem tiver uma voz bem forte. O irmão, ele, por favor, lê bem alto e bem forte aquela parte que a Eva olhou para o fruto. Gênesis capítulo 3... logo no comecinho ali do capítulo 3, viu Eva o fruto. Vendo a 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Dá sequência? Não. Repete de novo. Ela era boa para comer. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu.
e deu também ao marido, e ele comeu. Ó. Dizem alguns que foi ali, ó, paladar, olhar, é o que a gente faz, né? Os psicólogos falam, quando você chega lá na baia de comida, lá no restaurante, você tem que ter um contato visual. Se a comida for ruim à vista, você já cria uma rejeição. Então você não chega assim e com o prato aparece, você tem que chegar a olhar, aí você vai sentir o cheiro, Aí abre o desejo. vai criando, vai preparando o estômago. E a última aqui, ela tinha um benefício extra aqui. Ela é mágica, ela vai dar entendimento. Então todo o processo da pessoa, cair nas graças do pecado, ele vem através dessas coisas, certo? Desejável para dar entendimento. Desejo, cobiça, ganância, certo? O diabo, sem a pessoa comer do fruto, as vias de fato, a tentação, ela mexeu com a pessoa e criou na pessoa o desejo, a ganância. A ganância é quando a gente não está contente com o que a gente tem. Cria-se dentro de nós um desejo de insatisfação com a situação atual. Ingratidão com o que Deus tem dado para a pessoa. Tudo antes da Eva comer o fruto. Antes da Eva pecar nas vias de fato, tudo isso aqui estava acontecendo dentro da mente e do coração dela. Lá no comecinho, quando ela ouviu a voz da bicha lá, da serpente, ela duvidou, e aqui quebra a aliança com Deus no sentido espiritual, duvidou isso aqui eu já dei para vocês há um ano atrás, um ano e meio, do caráter de Deus. O contrário da fé é dúvida, e a serpente implantou a sementinha da dúvida na mente da Eva, e aquela sementinha foi sendo trabalhada, e ela deu fruto, e o fruto foi desobediência. Quando ela comeu, o pecado não foi a fruta, foi a desobediência. Mas para chegar na desobediência, nas vias de fato, para quebrar a regra, quebrar a lei, ela teve que estar em dúvida quanto à bondade da lei de Deus. Ela estando em dúvida, ela observou que ela não era igual a Deus, e ela quis ser igual a Deus, o pecado do diabo, o orgulho, porque eu não sou igual a Deus. E é interessante porque se a gente ama, vejam bem, eu quero que vocês entendam bem o negócio. Um filho que ama o pai, ele quer ser igual ao pai. Então o diabo, no caso da Eva, não estou analisando o diabo, estou analisando a Eva, através desse sentimento bom de querer ser igual ao pai, entrou
a gente chama em informática, por uma porta dos fundos, sabe? É uma porta que está aberta lá nos fundos. Por ela pode fazer coisas boas, mas pode se fazer coisas ruins. Ela precisa estar ali, certo? Não é para ninguém entrar por aquela porta, mas precisa ter aquela porta. Então, pelaquela porta, o diabo hackeou a mente da Eva, e aí ela teve o orgulho de querer ser igual a Deus, ela teve a ganância, a cobiça, cobiçou na carne, viu, primeiro passou pela carne, viu todas as coisas que eram boas, mas entrou pela mente, entrou, trabalhou tudo aquilo lá e caiu na tentação lançada, o desafio. Uma tentação é um desafio, né? Que o diabo lança sobre a pessoa. Ei, mas vem cá, né? E chegar lá pro drogado. Vem cá. Você não quer experimentar um bagulho aí, não? Olha, isso aqui não é para qualquer um, não. Que é da boa. Vai te fazer ver umas paradas loucas. Vai te levantar a moral, né? As coisas são assim. Então, como a gente estava chegando nesse versículo aqui, porque o pecado, eu queria comparar a atitude do pecado em relação ao diabo. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, foi o que o diabo fez com Eva, através da lei que Deus deu, ele puxou conversa, certo? Me enganou. Mesma coisa que aconteceu com a Eva. A Eva foi enganada. Por quê? É verdade que Deus queria o mal da Eva? Não. Porque o autoritarismo de Deus é negativo. O despotismo de Deus é negativo. Deus ser um ditador é uma coisa ruim? Não. Por quê? Porque Deus é bom. Um ser humano ser ditador é ruim? É. Mas Deus ser um ditador é ruim? Não. Por quê? Porque Deus é bom. Não tem lógica. É impossível vir alguma coisa ruim de Deus. Está lá em 1 João, é Tiago. Deus é luz. E em Deus não existe trevas nenhumas. Deus a ninguém tenta. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Tudo que é bom vem de Deus. A criação, né? E tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus faz é perfeito, é bom, certo? A Bíblia fala, olha só para os irmãos entenderem. De psicologia a gente não falou esse versículo ainda, mas está lá escrito na Bíblia, eu esqueci a referência, tenho problema com referência. Sou imperfeito, né? Minha falha deveria ser melhor, mas infelizmente eu não consegui ainda. Diz o seguinte: nossos pais, eles nos criaram da maneira que eles achavam que era correta. Está escrito na Bíblia. Os nossos pais fazem o melhor no conceito deles. Olha o que a Bíblia está falando. Os nossos pais fazem o melhor para os seus filhos no conceito deles. Mas Deus, olha a comparação, mas Deus, Ele faz para o nosso proveito. Então um pai, uma mãe, eles vão fazer o melhor no conceito deles, aquilo que eles acham que é bom para você. Mas Deus, de fato, consegue fazer e faz aquilo que é bom para você. Seu pai tenta fazer o que é bom para você, aquilo que ele, o seu pai, acha que é bom para você. Mas Deus dá aquilo que você realmente precisa, aquilo que é realmente bom para você. Então Deus, com Deus não tem erro. Então a pessoa foi enganada. Continuando. E assim, a lei é santa e o mandamento
santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, que é aquilo que a gente acabou de falar, através de uma coisa boa, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse excessivamente maligno, certo? Então, o pecado, ele é algo tão perverso, tão maligno, tão maléfico, que ele é traiçoeiro. Ele, através de uma coisa boa, ele traz a destruição. Por exemplo, o chocolate. O chocolate, ele é um antidepressivo natural. Chocolate, aquele de mais de 70%, não é essas porcarias que tem por aí não, certo? O chocolate, nem sei se é mais de 70%, tem que ser o 100%. Eu estou falando chocolate mesmo, certo? Chocolate, então eu até vou tirar esse 70% para não fazer uma propaganda enganosa. Eu estou falando de chocolate. Chocolate de verdade, tá? Ele é um antidepressivo natural. Café. A gente não está falando de psicologia? Café afeta a mente. Café também é uma coisa boa para a cabeça. É natural, da natureza. Eu posso tomar 10.000 copinhos de café num dia? Café é uma coisa boa, é muito gostoso. Todo brasileiro ele é viciado em café. O brasileiro toma café tal qual quem fuma um cigarro. O brasileiro é viciado. É por isso que tem igrejas evangélicas, igrejas cristãs, que vão proibir o café. Do mesmo jeito que tem toma cerveja. Então o crente que toma café é igual ao que toma cerveja. Em algumas igrejas evangélicas. A mesma coisa. Café é bom? É. Faz mal? Tomado em excesso? Faz. Chocolate é bom? É. Faz mal comer em excesso? Faz. Cervejinha é bom também. Um pouquinho de álcool é bom. Faz mal? Faz. Certo? Namorar. Hã? Tudo. Namorar é bom? É. Dá para morrer de tanto namorar? Dá. Que mais? Praia. Ir na praia todo dia é bom. Dá câncer de pele? Dá. Câncer. Certo? Que mais? Igreja é bom? É. Igreja em excesso dá o quê? Religiosidade. Dá religião. Dá farisaísmo. Pensar demais é bom? Sim. Às vezes, a ignorância é uma bênção. Trabalhar é bom? É. Trabalhar, o trabalho. A grande vantagem do trabalho é que ele te ensina uma coisa chamada o trabalho te ensina a disciplina. O trabalho edifica o homem porque ele ensina a disciplina. No trabalho, você faz aquilo que você não quer, você se obriga para você conseguir o que você quer. O que você quer? Din-din.
Por quê? Dinheiro é bom? Dinheiro é bom? Dinheiro não é a raiz de todos os males? O amor. O amor ao dinheiro. Então o amor é bom? Amor ao dinheiro é bom? Não. Estão vendo? O amor ele é bom. Mas se você amar aquilo que é ruim, a fé em Deus vale alguma coisa? Vale. A fé num outro santo aí qualquer, cadê? Vou escrever aqui. Qualquer santo. Serve de alguma coisa? Não. Fé é uma coisa boa se for colocada em Deus. Amor ao próximo, amor a Deus é bom. Amor ao dinheiro? Não. Dinheiro é bom? É. Amar ao dinheiro? Não é bom. Ter dinheiro demais é bom? Não. Você vai sempre querer mais, nunca vai ser o suficiente. O problema é o amor ao dinheiro, não é? Então ter dinheiro demais é bom. Se você usar o dinheiro para aquilo que é certo, não deixar ele parado. Então, não deixar se seduzir por ele, né? Porque o grande mal é esse. Quando você pode ver o rico, ele mais quer. Mas aí quem ele é capaz seduz? de alguém que ele ama. Quem seduz? É o dinheiro, é o ouro que tem aquela febre do ouro que te contamina, faz mal. É o poder que te seduz, ou é aquilo que está dentro de você mesmo? Porque a Eva, o problema não foi a fruta, é a ganância, a cobiça. O problema não é a coisa desejável, o conhecimento do bem e do mal, o ouro e tudo, é as suas más intenções, é o objetivo. O seu objetivo, para que você quer? A Eva queria para ser igual a Deus, para desobedecer a Deus. Certo? Então, a coisa toda é mais complicada do que parece. Então a gente veio até aqui. Onde que a gente vai começar a nossa aula de verdade? Porque isso aqui é só a introdução, né? Esqueci de avisar. Isso aqui é só o começo de conversa. Ó, deixa eu ver se a gente já chegou em algum lugar. Ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então a lei de Deus, dada lá no Antigo Testamento, ela é boa, ela é justa, ela é espiritual. Só que ela foi dada para mim que sou carnal. Qual que é esse versículo? Provavelmente é o versículo 14. Nós estamos aqui então em Romanos capítulo 7, verso 14, só para a gente situar. Então a gente está aqui em Romanos 7, 14, nesse exato momento. A lei, ela é espiritual. Mas o que significa ser espiritual? E o que significa ser carnal? Isso é um linguajar evangeliquez da época de Paulo. Quando ele está falando, já existe um conhecimento anterior, um tal do know-how, certo? É que é assim que fala em inglês, né? Um antessala, né? Sem sala. Não sei, eu sou ruim em inglês, né? Não é isso não, está escrito errado. Know-how, tá certo. Tá certo? Então tá certo.
Existe um conhecimento anterior, existe uma base para usar essas palavras aqui, falar que algo é espiritual e que algo é carnal. Por exemplo, o Jesus ressuscitado é um corpo espiritual. Jesus que estava vivo antes de ser crucificado era um Jesus que estava na carne. Mas ele era um Jesus carnal? Não, ele não era um Jesus carnal. Ele vivia de uma maneira espiritual. Então, a ideia da palavra espiritual é aquilo que é elevado. É aquilo que é santidade. Está ligado com santidade. Próximo de Deus. É aquilo que é misterioso, porque está próximo de Deus. Então, espiritual traz no seu bojo esses apontamentos aqui, né? E o carnal envolve paixões, desejos, né? Impulsos, instintos, né? Compulsões, por aí vai. E a gente sabe, vamos puxar aquela listinha lá, Gálatas 5, né? A carne, a prostituição, a avareza, tudo. Então, a lei é espiritual, mas eu sou podre, certo? Então, continuando. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, ela é do céu, mas eu sou carnal, e eu sou vendido pelo pecado. Esse vendido é vendido como escravo. Então eu sou vendido como escravo a quem? Ao pecado. Então, quando você, a ideia, essas duas coisas aqui, elas estão numa coisa só. Pecado, carne, escravidão do pecado, carne, está tudo interligado, tudo vias de vai e volta. Carnal e pecaminal, pecador, carnal, sinônimos, praticamente. Aí nós vamos chegar onde a gente queria, que é o versículo 15, que é aí que vai começar a aula mesmo. Porque não faço o que aprovo. Eu, Paulo, eu não faço aquilo que eu aprovo, aquilo que eu dou o meu ok, aquilo que eu aplaudo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu apoio, certo? Eu não faço isso, pois o que eu quero, versículo 15 ainda, isso que eu quero, eu não faço, mas o que eu odeio, o que eu aborreço, eu faço. Então isso aqui é um conflito interno. Então agora a gente chegou na aula mesmo, eu tenho a impressão de que a gente vai ter que encerrar, né? Sim. A irmã Lúcia já está aqui para ser o cartão vermelho. A gente espera passar, ele não subiu. Ah, Que horas são? tá. São 10 e 15. Espera o pastor subir, não sabe. Dá para estender um pouquinho mais. Ele não vai subir, então a Tem que gente... esperar o pastor subir. Irmão Pedro, faz favor, me traz um copinho de água. Se tiver gelado, não traz não, tá? Então a gente chegou onde a gente queria.
Então, o que eu faço, então eu faço, ó, aquilo que eu, não dá, não dá, então vamos lá, fazer, né, atividade, agir, certo? Aquilo que eu aprovo, isso aí eu não consigo, mas aquilo que eu não aprovo, Isso parece que dá prazer de fazer, né? Incrível. ou dá sofrimento? Então, dá prazer naquele você realizou o seu desejo, né? Engraçado. A hora que vem, aí você fala, "Ih, tem a Engraçado é que o sofrimento traz prazer. É por isso que existe uma coisa, existe uma perversão chamada assado, né? Assado, mas o pessoal que gosta, pisa em mim, me humilha, bate em mim com o pau, com o chicote, né? Dá umas pancadas, machuca. Aí você vê isso na relação sexual, como você vê isso na religião. Tem uma religião aí católica que pega o negócio e retalha as costas com um chicote, a pessoa mesma, para pagar, para expiar os pecados, e a pessoa sente um prazer, sente um alívio em se machucar. O problema não é o prazer, é a consequência, né? Das decisões erradas. São coisas complicadas. Muito. Fazer, atividade, agir, tudo, não consigo fazer aquilo que eu aprovo. Eu só consigo fazer aquilo que eu não aprovo. Se eu não quero, se eu não concordo, se eu não aprovo, aquele negócio, por que faz? Aí você fala com a criança começa a chorar, eu não sei. A mãe fala, você não queria, por que você escolheu isso? Não sei. Né? Quando você confronta a pessoa no crime, você pega a pessoa no flagra, a pessoa começa a chorar, fica envergonhada, certo? A pessoa sabe que é errado, a pessoa no fundo ela não quer fazer, muitas vezes, tem pessoa que quer fazer isso, né? Quando você confronta a pessoa sorri, matei mesmo, merecia, matei, né? Tem gente que faz assim, não se arrepende, não me arrependo, e matava de novo, e fazia de novo, tem gente que fala assim. Então, o cara faz aquilo que ele não quer. Que coisa é essa? Eu não quero enfiar minha mão no fogo e queimar minha mão e sentir dor, mas eu vou lá, enfio minha mão no fogo, pego e queimo minha mão e sinto dor. Que negócio é esse? Então, quando ele faz isso aqui, essa relação aqui, ela não é natural. Ele está sendo obrigado. Uma pessoa não faz aquilo que ela não quer, a não ser que ela seja obrigada, a não ser que tenha alguém obrigando ela. Senão a pessoa não vai fazer uma coisa que é ruim, que ela não concorda para ela mesma. É como se, por exemplo, você vai ser cúmplice no negócio de roubo de banco, você está fazendo porque pegaram sua família refém, e aí você é obrigado a participar do roubo. Você não quer fazer, mas você está sendo obrigado. Isso aqui complica tudo.
Complica tudo, porque até então a gente falava que as pessoas são dignas de condenação porque elas foram de livre e espontânea vontade. Mas Paulo, ele está falando de algo, dizendo que ele não foi, ele foi coagido. Não foi de espontânea vontade. Mas aí é o pecado que obriga. O pecado que coage ele a fazer aquilo. Complicado, né? É delicado. Porque assim, ó, você está na empresa, né? Aí o cara chega no envelope e fala, você vai entregar para o fiscal. Você sabe que aquilo é errado, que é uma propina. Aí você fala, não vou fazer, você vai ser dispensado. E você precisa do seu emprego para manter sua casa. O que você faz? Né? Aí você acaba cedendo para poder manter o seu emprego. Né? Certo. Então esses desafios é uma espécie de tentação, né? Vamos colocar assim uma espécie de tentação. Tá? Porque no fundo, você tem uma escolha. Se você não quer, Não concordo que seja tentação, é uma opressão. Isso. sim. Vamos colocar então a palavra opressão. O que eu quero dizer é assim, no fundo, você tem uma escolha, por exemplo, o cara está, opressão, né? Usar a palavra opressão. O cara está com a arma apontada na cabeça dele, né? Assina aí o documento, coloca a sua assinatura aí no cheque que eu vou roubar a empresa. Aí o cara fala que não, e o cara que está com a arma fala que vai sim, o cara fala que não. Aí o cara que está com a arma fala, vai sim, senão eu vou contar até 3. E o outro cara fala que não. Se o cara ficar insistindo demais que não, ele vai tomar um tiro e ele não vai assinar o documento. Certo? Isso aí, ou seja, no final de tudo, você tem uma escolha. Só que você sofre um dano. O que acontece é que a gente considera a escolha, certo? A gente só olha por uma via, né? Quando a gente escolhe aquilo que é benéfico, a gente não escolhe por naturalidade aquilo que é maléfico, que vai causar dano. A gente não considera o prejuízo como escolha. A gente não considera que é uma opção. O problema é que a realidade do universo, da vida, da existência, ela tem dessas coisas. As profissões mais difíceis são aquelas em que você tem que escolher o menos pior, porque de todo jeito seu nome vai ficar na lama, você vai sofrer o dano. Quem é que está nessas posições? Liderança de empresa, políticos, médicos. Chegou 2 pacientes, olha a situação. Chegou 2 pacientes, um novo e um velho. Os dois estão com um problema de coisa importante lá, que se não mexer, vai morrer. Só tem um médico, o médico tem que escolher. Adivinha qual que ele vai escolher? A lógica. A obrigação médica. Certo? Então é assim que funciona. Ele faz o papel de Deus, ele escolhe quem vive e quem morre. E não é uma escolha fácil. Ele vai ter uns trecos na cabeça dele, vai ter dores no estômago, vai viver com consciência pesada pro resto da vida, se lamentando porque ele queria salvar os dois. Vai ter que fazer terapia muitas vezes? Depende. Tem gente que é psicopata, que para ele não, tanto faz. Mas tem gente que vai sofrer pro resto da vida, porque ele queria, vamos supor, vamos complicar o negócio. Eu sou médico, chegou lá o meu pai e a minha mulher que sofreram acidente de carro. Meu pai é idoso, minha mulher está jovem, os dois estão machucados. Eu posso salvar um dos dois. É meu pai e é o meu colega de trabalho. O meu colega de trabalho é jovem, meu pai é idoso. A lógica manda salvar o jovem, mas eu vou deixar meu pai morrer?
Mas se eu fizer isso, eu vou ter um benefício, ou seja, eu vou estar sendo corrupto, né? Antiético. Sabe? Então essas coisas mexe, bagunça, destrói, quebra a pessoa por dentro. Uma coisa que a gente não falou muito é que o seu cérebro, o seu coração, ele pode fazer isso aqui, ó, trincar, ele pode quebrar. Você, como um vaso de barro, você ser humano, como um vaso de barro, certo? Você como uma obra de arte de Deus feita de barro, você pode quebrar, certo? Você quebra. É bonito esse braço. Tá. Professor, você vai ser excelente desenhista. Artista. E se você quebrar, você já não serve mais, porque você tem vazamento. Não funciona para aquilo que você foi projetado. Você perde o seu propósito. E perder o propósito dá um problema na mente da pessoa. Porque a gente é uma máquina. A gente tem uma programação. A gente tem que cumprir a nossa função, o nosso objetivo de vida, o nosso propósito. Se a gente não alcança o nosso objetivo de vida, o nosso propósito, dá tilt. A gente entra em conflito interno, fica tela azul toda hora, começa a engasgar e a gente se autodestrói. A pessoa comete suicídio. Pode acontecer coisas terríveis, porque dá um tilt muito grande. O caso de Judas, né? Sim, N outros, certo? Então, complicado. A gente está no versículo 15, né? Então, de novo, ele vai ficar rodando, né, em cima desse assunto para conseguir digerir. Porque eu não faço aquilo que eu aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso é o que eu faço. Aí ele vai concluir. Primeira pequena conclusão. E se faço o que eu não quero, eu concordo com a lei que é boa. Isso aqui é meio complicado de explicar, mas ele está querendo dizer mais ou menos que ele está pensando aqui junto com a lei, aquilo que a lei determina, aquilo que a Deus, vamos supor que é eu, aqui é Deus, né? Deus ele tem essa vontade aqui e você tem também essa vontade aqui, e vocês dois estão numa certa sintonia. Então ele fala: se eu faço o que não quero, certo? Eu não quero fazer aquilo, eu não escolheria aquilo. O que eu escolheria é algo que é da lei de Deus, que é boa. Porque a gente não pode fugir do assunto que é todo questão de lei. A questão está envolvendo sempre a lei de Deus, não é coisas vagas qualquer do dia a dia. Ele está falando sempre sobre pensamentos da lei de Deus. Então, aquilo que ele aprova e aquilo que ele não aprova, você tem que olhar que ele é um homem religioso, certo? Então, ele concorda com as coisas, ele escolheria as coisas que Deus quer, certo? A ética dele, ele não concorda com aquilo que é mal. Continuando, de maneira que agora já não sou eu que faço isso. Aí complica, né?
Ele está falando que nesse agir todo aqui, quando ele faz aquilo que ele não aprova, que ele não foi quem fez. Não é que ele foi obrigado. Não é questão mais de ser obrigado. Não foi ele. Não fui eu. Todo mundo diz isso quando pega. Quando é Certo? Aí complicou mais ainda, porque agora ele não é nem a questão de ser obrigado, ele está falando que não foi ele. Aí complica. Aí complica. Então vamos ler, do versículo 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. É aquela história do mandante e do executor. Quem foi que cometeu o crime? Os dois. Sim. Quem executou, óbvio que. Sim. Agora, se o executante foi obrigado, com risco de vida, de cortar lá o fio da máquina e desativar o sistema de freio do elevador e fez com que o executivo da empresa morresse, ele foi obrigado, né? Então quem cometeu o crime foi o cara que encostou a arma na cabeça dele. Ele só foi lá e cortou o fio certo. Ele poderia ter cortado o fio errado, mas é que só tinha um fio na minha história aqui, então Você pode complicar. eu vou complicar. Vamos fazer de um jeito diferente. O cara colocou um explosivo nele, monitorado via satélite e tal, sabia tudo que o cara estava fazendo, estava com o fonezinho, estava do lado de fora do elevador, ficou olhando ele. Se você não coisar, eu te explodo. Aí o cara teve que fazer o serviço ali, só tinha um fio, ele entrou no elevador, ninguém bloqueou ele porque ele era o cara da manutenção do elevador. Só tinha um fio para cortar, que era o cabo do... Vamos inventar aí, o cabo do elevador hidráulico, o cabo do ar. Sei lá, estou inventando aqui. Aí ele foi pro pá, tal. Bom, beleza. Em um momento ele falou sobre obrigado, ser obrigado, e no outro momento ele está falando que não, na verdade nem fui eu. Nem que eu fui obrigado, é que nem fui eu que fiz. Aí complicou mais ainda. Mas vamos continuar. Porque eu sei que em mim quem? Eu sei que em mim, e aí ele vai falar, isso é na minha carne, esse eu é carne. Eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. O que é que mora na minha carne? O que é que habita? Quem é que faz a morada aqui na casinha do meu corpo aqui? É o mal. Não é o bem que mora na casinha, né? É o mal. Eu sei que na minha carne não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar. Opa, então temos um problema aqui. Ele está falando que ele tem o poder de querer, mas o querer dele não é poder. Ele quer as coisas boas, mas o realizar, o efetuar... Opa, dá errado. Querer o bem ele quer. Ele tem boas intenções. Mas ele consegue chegar lá? Não, ele só chega aqui. Certo? Isso significa que a capacidade de decisão dele, a liberdade dele, o poder dele de escolha foi usurpado e ele não pode escolher o bem, ele só pode escolher o mal.
ele é obrigado a escolher o mal. E ele fala que não foi ele que escolheu o mal. Não fui eu que escolhi o mal. Eu não queria fazer o que era errado. Não era a minha escolha. Eu fui obrigado a fazer isso. É um cara que está dirigindo um carro. O carro está com o freio quebrado, está travado na... como é que chama? Tem um filme que fizeram, o carro desgovernado, que a mulher está com o carro, não sei como é que entrou um monte de gente dentro do carro, e o carro sai, tem até um bebê, aí teve um momento que eles enfiam a mão assim, aquele filme de sessão da tarde antigo, né? Coloca o bebê, passa o bebê para outro carro e salva o bebê, aí vai. Eu sei que no final eles conseguem parar o carro e sai todo mundo do carro assim, desce todo mundo do carro e fica todo mundo assim, finalmente acabou esse pesadelo, a gente quase que morre tudo, né? Ih, caramba, cortei o final do filme. Enfim, não sou eu que quero sair com o carro a 100 por hora, atravessando a cidade, tentando matar todo mundo. O carro está desgovernado. Certo? Então ele tá colocando esse cenário. Eu não quero fazer essa loucura, mas eu não tenho escolha. E logo, como não sou eu que quero fazer o mal, não sou eu que faço essa loucura. É o meu carro que está fazendo. Eu estou refém dentro do meu carro. Eu sou só um passageiro, eu não tenho controle nenhum. O carro está desgovernado, está sem controle. O máximo que eu consigo é desviar, mas eu não consigo desacelerar. É a polícia, para esse carro! E o cara, eu não consigo. É essa a situação, certo? Então agora vocês já estão sacando, já estão pegando, né? Quem que é o carro desgovernado? Não é você, você é o motorista, é o seu cérebro. O seu carro é o quê? Aula passada, seu cérebro é você, o homenzinho, seu carro é o quê? Aula passada. Vamos lá, gente. O carro tem um motor. O motor do carro é o quê? O que é o motor do carro? Coração. Quem que é o homenzinho que dirige o carro? A mente. Quem que é o carro? O corpo. Aê! Ele é o que? A carne? Quem que é o cérebro? O cérebro é o que? O espírito? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, é isso? É isso? Certo? Então, com a mente, eu quero escolher coisas boas, mas o meu carro está desgovernado. O meu hardware é defeituoso, o meu software está funcionando. Quero fazer boas escolhas, mas o meu hardware está pifado. O meu carro está desgovernado. Então a gente está chegando aí nessas coisas, mas a gente vai ter que parar. Que versículo que a gente parou aqui? 17. A gente parou no 17. Então, domingo que vem, se Deus quiser, a gente continua. Vou passar para o pastor para poder encerrar o culto nessa manhã. Dessa vez.